Olá, meus queridos e amados herdeiros do reino de Deus. Você é filho amado de Deus, você é filho abençoado, protegido e guiado pela mão de Deus. E sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Hoje eu estou trazendo uma mensagem muito linda para o coração de vocês, que é uma mensagem sobre foco, sobre determinação e, acima de tudo, sobre excelência. Sabe quando você não consegue dizer não para algumas pessoas? Sabe quando você não consegue simplesmente fazer a sua vontade e acaba fazendo a vontade do outro? Não sei se você sabe como é, mas eu acredito que você já passou por isso, ou se não passou, com certeza conhece alguém que passou, ou esteja passando por isso nesse exato momento, ou você mesmo está passando por isso, não consegue dizer não, não consegue impor as suas vontades, não consegue impor o que você quer de fato fazer. E eu quero dizer para você que você não consegue dizer não porque você não tem foco. Quando você não tem foco, você não sabe exatamente o que você quer. E quando você não sabe exatamente o que você quer, você se distrai facilmente com qualquer coisa ou com qualquer pessoa que venha e tire a sua paz e faça coisas ou diga coisas e você não consegue dizer não. Então você está sendo facilmente distraído porque você não tem foco e você não sabe exatamente o que quer. Aí você vai me dizer: não, mas eu sei sim o que eu quero, eu tenho certeza das coisas que eu quero. Não, quando você tem certeza do que você quer, você sabe dizer não, você foca no seu objetivo e você não se distrai. Você pode brevemente olhar para o lado, mas você não se distrai. Você aprende a dizer não e você aprende a andar focado. Hoje eu quero contar para vocês uma história bíblica como exemplo de excelência e foco, que é a história de Neemias. Neemias foi o copeiro do rei da Pérsia. Ou seja, ele foi o copeiro, ou seja, uma das figuras mais importantes dentro dos servos do rei naquela época. Ele tinha que provar, né, tudo que era servido ao rei, tinha que passar por ele para ele dizer se o rei poderia beber ou comer aquilo ali que estava sendo servido. E Neemias, ele fazia o serviço dele com muita excelência, ou seja, tudo o que ele fazia era muito bem feito. A maneira como ele se apresentava, a maneira como ele servia, a maneira como ele tratava as pessoas que estavam à volta dele e, obviamente, a maneira como ele tratava o rei. Então, o rei tinha uma certa admiração e um carinho por ele, porque Neemias fazia o melhor, entregava o melhor dentro daquilo que ele se dispôs a fazer e dentro do que ele tinha para fazer. Isso se chama excelência. Você dá o seu melhor, independente do que estão esperando de você, você vai dar o seu melhor, você vai dar além, você vai fazer o seu melhor. Porque Neemias, ele não fazia para o rei da Pérsia, ele fazia para Deus. Então Neemias, enquanto copeiro, ele não estava servindo o rei, mas ele estava dando o melhor dele como copeiro para Deus, para Deus ver que ele estava honrando o trabalho que ele tinha. Talvez hoje, aí onde você está trabalhando, ou na sua família, ou nos seus círculos de amizades, no seu relacionamento, você não está dando o seu melhor ainda. E a primeira lição que Neemias nos passa é que é muito importante dar o nosso melhor, porque quando servimos a Deus e seguimos a Deus, ele espera que sejamos exemplos dele aqui na terra. Então a gente tem que dar o nosso melhor. Muitas vezes o lugar que a gente está ou as pessoas com quem a gente está convivendo não merecem o nosso melhor, mas Deus sempre vai merecer o nosso melhor. Então essa é uma primeira lição. Mas a lição mais importante dessa história de Neemias é o seguinte: teve um determinado tempo que ocorreu muitas coisas em Jerusalém, foram derrubados os muros da cidade, estava acontecendo um tremendo caos em Jerusalém, estava sendo destruído totalmente. Neemias ficou sabendo e ficou muito triste. Então, o rei, conhecendo a excelência de Neemias e tudo isso, percebeu a tristeza em Neemias e perguntou o que estava acontecendo. Ele relatou os fatos e pediu ao rei autorização para reconstruir os muros da cidade. Naquela época, os muros representavam muita coisa e não era possível que os muros de Jerusalém estivessem por terra. Então, Neemias pede para o rei da Pérsia que lhe dê alguns dias, um tempo para ele reconstruir os muros da sua terra. Como o rei tinha muito carinho por ele, e era uma situação que Deus já estava preparando o coração do rei, e aí olha que interessante, toda vez que a gente
tem Deus na nossa vida, a Bíblia vai dizer que Neemias orou e jejuou, pedindo o que fazer, né, com relação aos muros de Jerusalém. E quando ele vai falar para o rei permite que ele vá reconstruir os muros, mas que volte. Então o rei deu para ele 52 dias para ele reconstruir os muros, e parece muito pouco tempo, não é? E ele disse, você tem 52 dias, você vai e você volta. E então Deus já tinha tudo aquilo ali preparado para Neemias. Ele orou, ele jejuou, ele buscou e ele foi falar com o rei. Ele poderia ter levado não? Poderia, mas ele foi falar com o rei, porque ele sabia que ele precisava falar com o rei, e ele estava certo de que o melhor Deus faria, e Deus fez. Então, assim ele partiu, né, para Jerusalém para a reconstrução dos muros. Chegando lá para reconstruir os muros, ele foi fazendo as coisas em silêncio, não queria que muita gente soubesse, porém, ainda assim, haviam pessoas que estavam completamente contra a reconstrução daquele muro e começaram a inventar calúnia e mentiras a respeito dele, e começou a se instalar um tremendo caos em volta de Neemias, e tinha Sambalat e Tobias, que eram os caras que diziam assim, sai daí, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum, para com isso daí, que é a paz que você vai conseguir reconstruir esse muro, sabe? Aqueles que duvidam no que a pessoa está fazendo em Deus. Pois tinha. E sabe por que Neemias não parou? Porque ele estava focado. Neemias, ele estava focado, ele sabia que ele tinha só 52 dias para construir aquele muro. Então ele sabia o que ele queria e ele sabia o tempo que ele tinha para fazer. O foco está quando você sabe exatamente o que você quer e em que tempo você quer. Então eu vou focar, eu sei que eu quero determinada coisa, em tantos dias eu vou focar para fazer isso acontecer. E pode vir quem for para tentar me tirar a minha atenção, para tentar tirar a minha paz, eu não vou aceitar. E aí, não aceitando, você se mantém no foco. A gente só não consegue se manter no foco quando a gente não sabe exatamente o que a gente está fazendo. Vamos supor que se Neemias não soubesse o que ele estava ali fazendo, se Neemias não soubesse a grandeza da obra dele, se Neemias não tivesse a certeza de que Deus era com ele ali, qualquer um, Tobias teria desmotivado ele, Sambalat teria desmotivado ele, ele teria desistido, ele jamais teria feito o que ele fez em 52 dias. E a Bíblia vai nos dizer que Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém em 52 dias e se tornou o governador de Jerusalém. É muito poderosa essa história, porque ele sabia exatamente o que ele estava fazendo e ele sabia que Deus estava com ele. Hoje, eu quero te perguntar, você sabe que Deus está com você e você sabe exatamente o que você está fazendo? Porque muitas vezes você quer que Deus faça por você e Deus, ele vai te dar estratégias, mas é você que vai ter que ir reconstruir os muros, é você que vai ter que ir e vai ter que fazer o que precisa ser feito, porque Deus, ele não vai descer na terra e fazer por você aquilo que você tem que fazer. Então é por isso que você precisa manter o foco. Toda vez que você tiver com a certeza de algo que você precisa fazer, e toda vez que você estiver indo bem no que você precisa fazer, vai aparecer um Tobias, um Sambalat para tentar te tirar do teu foco, do teu caminho. E esse é o inimigo. O inimigo, ele vai fazer de tudo para te tirar do foco o tempo todo. Então, se você não tiver muito certo o que você quer de verdade, você não vai ter foco, você não vai saber dizer não para as distrações. E quando você não consegue dizer não para as distrações, quem são as distrações hoje em dia? O celular, as mensagenzinhas que não param, o WhatsApp, Instagram, né? Vai para olhar uma coisa quando vê já passou horas mexendo e não fez o que era para fazer de fato. As pessoas que dizem que você não é capaz, as pessoas que dizem que você não vai conseguir, que é melhor nem tentar. Tudo isso é o inimigo tentando te tirar do seu foco. Mas quando o seu foco está firmado na vontade de Deus e no que você quer realmente fazer, ninguém te tira do foco. Talvez hoje você não está conseguindo dizer não para determinadas pessoas. Talvez hoje você não está conseguindo dizer não para as distrações do celular, das redes sociais, porque você não sabe exatamente o que você quer. Então, quando você não sabe exatamente o que você quer, você fica tão perdido que qualquer distração serve. Você se distrai e você não vai para lugar nenhum. Você está perdido, você não sabe se você vai para frente, para o lado, para trás. Você não sabe para onde você está indo. E quando você não sabe para onde você está indo, você não sabe dizer não e você não tem foco. E é muito perigoso não saber dizer não, gente. Porque quando você não sabe dizer não, você aceita coisas que você não poderia aceitar.
Presta atenção. Você vai aceitar que pessoas te tratem da maneira como você não poderia ser tratado. Você vai aceitar fazer coisas que você não queria fazer. Você vai aceitar ouvir coisas que você não queria ouvir. E quando você se der conta, você vai estar mergulhado em um mar de mágoas, tristezas, angústias, incertezas, só porque você não foi capaz de dizer não, por não ter um foco, por não ter um objetivo real e por não saber exatamente o que você quer. Sabe, eu não sei qual é o propósito que Deus tem para sua vida, mas eu sei de uma coisa: há um propósito para todos nós, para a vida de cada um de nós. Então, busque a Deus de todo o seu coração até que você descubra qual é o propósito da sua vida. O que é que Deus quer de você? Sabe? Eu gosto sempre de dar o meu exemplo. Eu trabalhei por muitos anos em navios de cruzeiro, depois eu trabalhei em plataforma de petróleo, depois eu trabalhei para super iate com bilionários. E por mais que eu era feliz no meu trabalho, que eu sempre dei o meu melhor, eu sempre fui uma pessoa de excelência, graças a Deus, eu sempre dei o meu melhor e dou o meu melhor sempre, no que quer que seja que eu faça. Mas eu sentia que eu precisava encontrar qual era o meu real propósito. Então eu entrei numa busca com Deus. O que é que o Senhor quer de mim? O que é que realmente eu vim para fazer nesse mundo? E Deus me mostrou. Então, eu acredito que cada um de nós tem um propósito muito grande e somente quando a gente descobre esse propósito, a gente sabe exatamente o que a gente vai fazer na vontade de Deus, debaixo da vontade dele, e aí a gente consegue manter o nosso foco e a gente aprende a dizer não. Não para toda e qualquer distração. Não é só a distração da televisão, Netflix, séries, né? Redes sociais, não são só essas distrações, tem as distrações que causam danos na alma, e essas são as piores, são aquelas distrações que te fazem acreditar que tá tudo bem, mas na verdade não tá, são distrações que te manipulam, que te fazem dizer sim, quando você na verdade queria dizer não. Então é sobre isso que eu quero te deixar pensando com esse vídeo de hoje, e que você seja excelente em tudo que você se dispuser a fazer, que Deus ilumine os teus caminhos, que ilumine a sua mente, que te ajude a encontrar o seu real objetivo, o seu real propósito nessa vida, para que você seja uma pessoa focada e não mais uma pessoa que ande perdida e distraída com qualquer coisa que passa perto de você. Eu não sei quem é o Sambalat ou Tobias que hoje em dia está tentando te distrair, mas se alguém está tentando e conseguindo te distrair, é porque você não sabe ainda o que de fato você quer dessa vida. Então, não sossegue enquanto você não descobrir o que de fato você quer e o que você veio a fazer nesse mundo. Fique com essa mensagem no seu coração e lembre-se sempre de Neemias, exemplo de foco e excelência. Eu espero que vocês tenham gostado dessa palavra, que tenha tocado um pouquinho no coração de vocês. Se vocês puderem, compartilhem com os amigos, com os familiares. Se não segue ainda o nosso canal, comece a seguir, a inscrever-se, né? Se inscreva aqui no botãozinho vermelho de inscrever-se, compartilhe a mensagem e compartilha com todos os seus amigos para que todos possam também ter o conhecimento e fazer uma reflexão sobre foco, sobre o que quer da vida, sobre propósito de vida e também sobre Neemias, que é sempre bom a gente ter um conhecimento bíblico, né, para a gente ter como pauta. Eu agradeço a todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Peço, por favor, para deixar um like. Aperta aí no like e deixa um comentário também se fez sentido para você, se te ajudou e se você vai agora buscar saber qual é o seu propósito de vida, ou se você já sabe, ou se você está focado, ou se você se distrai ainda facilmente. Deixa aí um comentário para mim que eu vou adorar ler e te responder, tá bom? Vou aguardar o teu comentário aí embaixo e vou responder. E não esquece de se inscrever no canal e enviar esse vídeo para todos os seus amigos. Fiquem com Deus e até o próximo.